Olá, que bom ter você de novo aqui no nosso canal Perfume e Personalidade, o canal da cultura, da arte e da técnica da perfumaria. Olha, você por acaso já se perguntou por que alguns perfumes duram o dia todo na sua pele, enquanto outros desaparecem em pouquíssimas horas? Já se fez essa pergunta? Pois bem, é sobre isso que nós vamos tratar hoje, sobre a fixação dos perfumes. Esse é um tema extremamente polêmico, é um tema mal resolvido, é um tema que nós brasileiros damos a maior importância e, na maioria das vezes, as pessoas consideram que isto é resolvido pela porcentagem de fragrância da composição do produto. Um perfume com maior concentração vai durar mais. É verdade, mas ocorre que não é apenas isso que determina essa fixação. Olha, eu vou dar exemplo. Nós podemos ter uma pele tendo um desempenho diferente de outra pele. Isto não é possível. Nós podemos ter um ambiente com uma temperatura maior, uma atmosfera mais seca, o que muda também o desempenho do perfume. Vamos falar sobre essas coisas? Vamos, então vamos lá. Claro que a primeira ideia é falar um pouco sobre a concentração do perfume, a concentração, a quantidade de essência, de fragrância que está no produto. Eu vou separar em 3 níveis básicos, que são os mais conhecidos e mais populares, e depois eu quero comentar algumas coisas sobre umas concentrações novas, umas apresentações mais novas e até de caráter excepcionais. Tá? Bom, vamos lá. A primeira básica é a água de colônia, que nós conhecemos. A água de colônia, que tem esse nome porque lá para trás o Jean-Marie Farina fez uma água em homenagem à cidade de Colônia, na Alemanha, e que ele chamou de Königswasser, ou seja, água de colônia, e que deu nome a essa categoria. Por quê? Porque é um produto extremamente suave, com uma concentração que varia entre 5% e 8%, cuja fixação é leve e, obviamente, a duração é relativamente baixa. Então vamos lá. Água de colônia, também conhecida pela sigla EDC, de Eau de Cologne, com uma concentração entre 5% e 8% e com uma fixação leve e pouca duração. Deixa eu dizer uma coisa, esses percentuais que eu estou me referindo são percentuais que eu considero, mas isso não corresponde a nenhuma norma rígida, e corresponde sim a uma prática das indústrias, ok? Então não há um rigor sobre isso, tá? Bom, se eu aumentar um pouquinho a concentração para uma faixa entre 8 e 10, nós vamos encontrar um produto que se chama eau de toilette, ou seja, água de toalete. Bom, este não é um produto muito comum para nós aqui no Brasil, tá? Ele é vamos dizer assim, uma fragrância ideal para o dia a dia. Algo que você possa usar em qualquer situação, extremamente versátil, tá? Nós não temos fabricação de toalete no Brasil, mas é um produto de certa forma conhecido, inclusive muitas vezes a gente procura essa versão, porque na concentração entre 8% e 10% ela acaba saindo um pouco mais barato. Bom, mas nós temos também um próximo nível de concentração que fica entre 10% e 18%, que nós conhecemos como eau de parfum, ou EDP, ou água de perfume. Essa sim é mais intensa e tem uma durabilidade relativamente longa. Eu diria que o eau de parfum atende perfeitamente uma jornada completa. Então você passa o eau de parfum de manhã e provavelmente ele vai durar até o fim da tarde. Então nós temos aí uma jornada, tá? Mas eu acho que tem algumas variações que nós precisamos comentar. Tá?
Existe também um produto novo, que é o que a gente chama de eau fraîche. Ou também em alguns produtos a gente chama de body splash, né? Que são colônias muito, muito leves, muito sutis, com uma concentração bem baixa, de 2 a 5%. Tá? Bom, essa concentração, lógico, ela vai ser de uma fixação muito leve e uma durabilidade bastante baixa. Mas, por exemplo, eu vou mostrar aqui hoje para vocês na resenha um produto da Chanel que é um perfume para cabelos. Né? Então, no caso de usar o perfume no cabelo, se recomenda esse nível de concentração. E nós vamos falar mais tarde sobre ele. Fica aqui o spoiler para daqui a pouco. Né? Bom, se a gente, então, ou fraîche, ou body splash, ou uma água bem leve, que seria entre 2 e 5% de concentração. Tá? Mas eu queria também chamar a atenção para outra ponta, que é uma outra resenha que eu vou fazer para você mais tarde, que é o attar. Existe um produto na perfumaria em que se usa a fragrância numa concentração pura, numa concentração de 100%, conhecida como attar. Estes perfumes são para uso muito restrito, de uma quantidade muito pequena. Por exemplo, uma gota no pulso, né? E depois levando para trás das orelhas. Só. Ele já vai ter um efeito bastante duradouro, bastante intenso, mas não é de grande difusão. Tá? Óbvio, gente, que nós estamos falando de diversos produtos que têm diferentes concentrações, e óbvio que essas concentrações elas vão interferir, vão ser o primeiro conceito que vai gerar fixação de um produto na nossa pele, tá? Mas eu tenho uma observação muito importante. Aqui no Brasil, nós utilizamos o produto mais popular chama-se Del Colônia ou desodorante Colônia. Tá? Se nós formos pensar o porquê disso, e este perfume é taxado como sendo um perfume de 2 a 5%, assim como o Fraîche, né, de 2 a 5% de essência na sua concentração. Mas no Brasil ocorre o seguinte fenômeno: os produtos para higiene pessoal são taxados com uma carga tributária bem mais baixa do que os perfumes que são considerados artigos de luxo e que têm, portanto, uma carga tributária mais alta. Então, o que acontece na indústria brasileira? A indústria brasileira oferece um produto que corresponde a um desodorante na legislação, mas que tem uma concentração mais elevada que corresponde muitas vezes a um eau de parfum, e em alguns casos até a um parfum, que é um perfume, um extrato, cuja concentração fica entre 18% e 35%. Porém, por atender à legislação de desodorante também, então ela consegue uma tributação menor. Portanto, se você olhar nas embalagens dos perfumes brasileiros, todos vão ter escrito Del Colônia ou desodorante Colônia. Porém, a concentração não é de Colônia, é de um eau de parfum entre 10 e 18, ou às vezes até de um parfum que seria entre 18 e 35. Tá? Bom, isso posto, eu acho que a gente já deu para entender que a concentração vai sim ter um impacto na fixação. Mas existe uma outra questão que é extremamente importante, que é o que a gente poderia chamar de caminho olfativo ou da estrutura do perfume. E isso a gente tem falado em todos os nossos vídeos, se refere à pirâmide olfativa. Bom, qual é o conceito da pirâmide olfativa? A pirâmide olfativa ela é um estudo estrutural de um perfume que divide o perfume em 3 fases, 3 conjuntos de componentes. O primeiro
é o topo da pirâmide, a gente chama de notas de saída ou notas de topo, que são as notas mais voláteis. Aqui estou demonstrando cítricos e lavandas e aromáticos, por exemplo. E essas notas mais voláteis têm uma duração de 5 a 10 minutos, podendo chegar até 30 minutos. Tá? Bom, uma vez que essas moléculas se desprendem, se volatilizam, nós chegamos às notas de coração, que dão a principal característica, a característica mais marcante do perfume. Normalmente podem durar de 2 a 6 horas e a gente encontra bastante neste conjunto os florais, os frutais, os especiados, que são as notas de duração intermediária. E, finalmente, a pirâmide olfativa faz com que o perfume seja concluído nas notas de fundo ou notas de base, tá? E que podem durar até 8 horas, em casos especiais, casos excepcionais, até 12 horas, vamos dizer assim. Aí nós vamos encontrar madeiras, âmbar, notas adocicadas como baunilha. E então, por esta estrutura do perfume, a gente pode considerar também, e portanto, que a proporção das notas de fundo vão determinar o grau de permanência, de durabilidade, de fixação desse perfume. Então eu costumo dizer o seguinte: quanto mais notas de topo a gente coloca, mais fugaz é o perfume, mas ele é mais refrescante, ele é mais leve. Quanto maior a proporção de notas de fundo, mais durável é o perfume, mais tenaz e, portanto, mais fixativo. Então veja que não é apenas a concentração, mas também a proporção de determinados constituintes, que são as notas de fundo, que vão determinar a fixação do perfume. Isso é muito importante. Eu posso dizer para vocês o seguinte: 10% de limão duram menos do que 10% de almíscar ou de cedro, por exemplo. Ficou claro isso, gente? Que bom, né? E aí, fechamos? Não, ainda existem outros fatores adicionais que a gente pode considerar importante para a durabilidade do perfume. O primeiro, tecnicamente, a gente chama de substrato, que não é nada mais nada menos do que a nossa pele. Ou, se a gente estiver falando, como eu prometi hoje, um perfume de cabelo, né? Então, cabelo. E poderia fazer esse mesmo raciocínio para outros usos de fragrâncias, como detergentes, lava-roupa, sabão para lavar a roupa, amaciantes de roupa. Então, o substrato é onde a fragrância vai ser aplicada. Como a gente fala essencialmente de perfume, nós estamos falando de pele. Então, claro, o tipo de pele, em relação à sua oleosidade, ela vai ter uma diferença no desempenho do perfume. Então, peles mais oleosas tendem a reter mais os perfumes. Então, o perfume pode durar mais numa pele oleosa do que numa pele mais seca. As pessoas também têm diferença na sua sudorese. Pessoas que suam mais, pessoas que suam menos. E aí, é óbvio, se a pessoa sua mais, ela é mais sensível a essas variações de temperatura, então o desempenho do perfume nessa pele também será diferente, não é? Só isso? Não. Nós falamos também sobre o ambiente. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha em ambientes com ar-condicionado, né? Até um motorista de ônibus, ele pode ter um ônibus com ar-condicionado. E o ar-condicionado, ele tende a criar um ambiente mais seco e mais frio. Se eu tivesse mais seco e mais quente, teria um outro desempenho. Se eu estiver num ambiente úmido ou num ambiente externo, se eu estiver sob a luz do sol ou no ambiente na sombra, fechado, tudo isso vai interferir no desempenho do perfume. Claro, quanto mais seco, menor a retenção, quanto mais oleoso ou mais úmido, maior a permanência, a retenção. Quanto mais quente, menor a retenção, quanto mais frio, maior a retenção. Só que tem aquele jogo, né? Eu estou num ambiente frio, eu tenho uma volatilização menor, o perfume dura menos.
mas eu tenho também um impacto menor, porque o calor é que faz a evaporação e que faz que o perfume seja percebido mais facilmente. Então, gente, eu queria deixar aqui esta observação. A fixação é função da concentração, é função da pirâmide olfativa, é função do substrato, que seria a pele, aonde o perfume é aplicado. E que também é função da questão do ambiente, do estado do ambiente. Ora, dicas então para melhorar a fixação. Em relação ao produto, se você escolher um produto com maior concentração e notas mais intensas, terá uma fixação maior. Em relação ao substrato, pele, se você tiver uma manutenção de uma pele saudável e bem hidratada, você terá um melhor desempenho do produto. Em relação ao ambiente, admita que haverá diferença de desempenho. Porém, a melhor recomendação é que você proteja o produto de ambientes que são hostis, ou seja, guarde o perfume ao abrigo de luz, de calor e de umidade. Um dos piores lugares é o banheiro. Infelizmente, muita gente guarda o perfume no banheiro. E o porta-luvas do carro. Né? Vou levar perfume comigo e deixar no porta-luva. Porta-luva pode chegar a 40, 50 graus de temperatura, e isso vai, sem dúvida nenhuma, afetar a qualidade do perfume. Tá? E no banheiro, calor, luz e umidade também. Veja, perfume dentro da caixa, dentro do guarda-roupa ou dentro de uma gaveta, ele vai oferecer o que ele tem de melhor para o seu uso. Tá? Ficou claro? Esses são objetivamente os fatores importantes para a fixação do perfume. Agora, como eu tinha prometido, eu queria apresentar neste nosso vídeo de hoje duas resenhas diferentes. Vamos para os extremos, porque eles são menos comuns. Tá? Primeiro, uma resenha de um Eau Fraiche. E eu escolhi, justamente para mostrar algo diferente, um Chanel Chance Eau Fraiche Parfum Cheveux, ou seja, um perfume para cabelos da Chanel, também conhecido como Hair Mist, né, que é o termo em inglês, para a gente pensar em perfume de cabelos. E aqui eu queria mostrar para vocês a simplicidade desse Eau Fraiche. Topo, cidra, coração, jasmim, fundo, madeira de teca, que é uma madeira especial, conhecida pela sua durabilidade e resistência à intempérie. Eu acho que foi um pouco do que se utilizou para a inspiração de um perfume para cabelo. As árvores de teca, as madeiras de teca, as árvores são enormes, 30 metros de altura, 1 metro de diâmetro de tronco, e as madeiras, quando utilizadas, existem registros de móveis com 1000 anos de madeira de teca. Bom, um cabelo que use um perfume com madeira de teca se supõe e se inspire que ele seja preservado, né, um cabelo. Bom, cidra, jasmim e madeira de teca, Eau Fraiche, Chanel Sanche Parfum Cheveux. Tá? Essa é a minha recomendação. Experimente, né? Você vai verificar como é diferente esse produto. E na outra ponta, um outro produto bastante diferente, eu quero falar para vocês de um Attar. Atualmente também começa a surgir, principalmente com essa onda de perfumes árabes, algumas versões na apresentação de Attar, que é um perfume puro, ou seja, uma essência pura, 100% de concentração. Tá? E aí eu queria trazer um deles da coleção da Amouage. A Amouage lançou um estojo de Attares, e eu queria trazer para vocês o Vanilla Barca da Amouage, que é um Attar de baunilha, né? Ou seja, como está muito na onda, né, o perfume árabe e o perfume doce, então eu quis trazer este exemplo. Nota de topo: baunilha, coração, fava tonka e fundo, olíbano. O olíbano é a árvore do incenso.
também conhecida em inglês como frankincense, e é um dos presentes que Jesus Cristo ganhou, né? Então, um atar, baunilha, fava tonka e olíbano. Uma gotinha no pulso e atrás da orelha. E você ficará perfumado ou perfumada o dia todo. Tá? Bom, gente, era isso que eu tinha a dizer neste vídeo de hoje. Espero ter sido útil, espero que vocês tenham gostado e, claro, tendo gostado, dê um like aqui no nosso canal. Se não se inscreveu, se inscreva. E eu vou continuar produzindo conteúdo para que a gente tenha o nosso senso crítico nacional cada vez melhor para a gente fazer escolhas espetaculares. Tá bom? E vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá.